Quando estamos trabalhando com redes de computadores, vemos que é uma tarefa muito complexa, pois há muitos componentes que envolvem todo o processo. Temos hosts, roteadores, enlaces, aplicações, protocolos, hardware, software, etc. Então, buscando uma forma de estruturar a rede, ou pelo menos organizar a discussão da rede, foram criadas camadas. Camadas nada mais são do que partes que são responsáveis por uma determinada ação dentro da rede de computadores. Essa organização em camadas pode ser vista fazendo uma analogia com o que ocorre no nosso cotidiano. Aqui nós temos um exemplo de uma viagem aérea, em que nós temos a passagem, onde o cliente faz a compra. Nós temos a bagagem, que é o processo em que o cliente entrega a mala para o aeroporto. Veja que o cliente não precisa saber como foi feito a procedimentos após a entrega e nem mesmo o aeroporto precisa saber os procedimentos em que o cliente fez a compra. Ele só precisa checar a passagem, o cliente neste caso só precisa entregar a bagagem e nós temos o portão de embarque. Aqui, a logística do aeroporto que vai gerenciar como é que vai funcionar o portão, qual o portão de embarque o cliente deve se dirigir. Veja que o cliente não precisa saber como é que foi escolhido o portão do embarque. Quem cuida da bagagem não precisa saber como é que funciona a escolha do portão de embarque. Entrando no avião, temos o processo de decolagem. Veja que quem opera o aeroporto não precisa saber como decola um avião. O avião vai ser decolado por um agente especializado em decolagem, a camada responsável pela decolagem. Nós temos também o roteamento do avião. Um avião pode seguir direto de um aeroporto para o outro, ou pode parar em vários aeroportos ao longo do caminho para deixar passageiros, para pegar passageiros, para dar manutenção, etc. Esse procedimento é o roteamento do avião. Depois nós temos a aterrissagem. Veja que o agente responsável por fazer a aterrissagem é o mesmo agente responsável por fazer a decolagem, porém com o processo inverso. Na decolagem era tirar o avião do chão, na aterrissagem é colocar o avião no chão, mas é o mesmo agente que faz ambas as tarefas. Então podemos dizer que é a mesma camada. Na seção de desembarque, o avião é direcionado a um determinado portão de desembarque. Quem vai gerenciar esse portão de desembarque é a administração do aeroporto, a logística do aeroporto. Veja que foi a mesma logística que escolheu qual foi o portão de embarque. Claro, de aeroportos diferentes, mas aqui podemos ver que está na mesma camada, porque o setor responsável por escolha do portão para o embarque tem um equivalente do outro lado para escolher o portão de desembarque. Assim como no primeiro momento tínhamos um agente responsável por pegar a bagagem e transitar ela dentro do aeroporto até o avião, do outro lado nós também vamos ter um agente responsável por pegar essa bagagem e transitar ela no aeroporto até o passageiro. E por fim nós temos o passageiro, que, se não estiver satisfeito, pode fazer a reclamação com a companhia aérea. Veja que então conseguimos pegar a organização da viagem aérea e separar aqui em camadas. Cada agente relacionado com a viagem aérea é responsável por uma determinada ação dentro desse processo. Neste exemplo de viagem aérea, podemos visualizar então a separação das ações em camada. Podemos então dizer que cada camada implementa algum tipo de serviço. Esse serviço é realizando certas funções dentro da própria camada e usando o serviço da camada imediatamente inferior. Nós vamos ver que as camadas então são empilhadas de tal forma como apresentado aqui na figura. Camada superior do ticket, camada inferior da bagagem, camada inferior do portão, camada inferior da decolagem e pouso e a última camada, a camada de roteamento do avião. Aí vem a pergunta, por que usarmos camada? Isso nos permite lidar com sistemas complexos.
A arquitetura em camada nos permite discutir parcela específica e bem definida de um sistema grande e complexo. Ela provê modularidade, que facilita a manutenção e atuação do sistema. Vamos usar um exemplo mais comum que nós temos no nosso cotidiano, que é o WhatsApp. Para o WhatsApp funcionar, quem projetou o WhatsApp só precisava projetar a aplicação do WhatsApp. Não precisava projetar a rede completa, somente a aplicação do WhatsApp e dizer qual serviço da camada inferior ele vai usar. Dessa forma, para o WhatsApp funcionar, ele independe se você está ligado no Wi-Fi, no Ethernet, se a comunicação é um cabo de rede, uma fibra ótica, Bluetooth, não importa. O WhatsApp vai funcionar, porque ele vai usar o serviço da camada inferior. O serviço da camada inferior vai usar o serviço de outra camada inferior. E assim vai. Então, cada camada não precisa saber os detalhes de funcionamento da camada em que ele vai usar o serviço. É apenas precisa solicitar o serviço e confiar que a próxima camada irá executar o serviço solicitado. Como a rede de computadores é uma rede complexa, grande e envolve diversas infraestruturas diferentes, houve a necessidade de criar então uma padronização para o funcionamento dela. Isso foi feito pela ISO, que significa International Standard Organization, ou Organização Internacional de Padrões. A ISO criou então o modelo OSI, de Open System Interconnection, ou Sistemas Abertos e Interconectados. O padrão ISO cobre todos os aspectos de uma comunicação de dados em redes de computadores. Ele fala sobre estruturas em camadas para o projeto de sistemas abertos de rede. No modelo OSI da ISO, foram definidos então 7 camadas diferentes, cada uma com a sua função específica. Então nós temos a camada de aplicação, a camada de apresentação, a camada de seção, a camada de transporte, a camada de rede, a camada de enlace e a camada física. A camada de aplicação tem função de dar acesso à aplicação à estrutura de rede. É nela que vai ser gerada a mensagem que vai trafegar na rede. A camada de apresentação, ela tem a função de traduzir as mensagens de forma que a aplicação consiga interpretar e de forma que seja adequado para trafegar na rede. Ela que realiza, por exemplo, função de encriptação dos dados e compreensão dos dados antes de enviar. A camada de sessão tem a função de estabelecer, gerenciar, terminar sessões. Sempre que tivermos, então, um sistema que precisa fazer o login para que possa funcionar, quem está trabalhando na questão do login é a camada de sessão. A camada de transporte é responsável por criar uma estrutura para transmitir os dados ao longo da rede. Ela que será responsável, por exemplo, se houver perdas de pacote, fazer uma retransmissão até que você garanta que a mensagem foi transmitida para o outro lado. A camada de rede ela é responsável por trafegar os pacotes pela rede, escolhendo os melhores caminhos, as melhores rotas, para que esse pacote possa chegar da origem até o destino. A camada de enlace ela faz a interface entre a parte lógica, que seriam os bits, para a parte eletrônica, de como esses bits vão ser transformados em pulsos eletrônicos para serem transmitidos. Além disso, a camada de enlace ela também é responsável por gerenciar a sequência de bits adequada para ser transmitido no enlace. A camada física já indica qual é o meio por onde a informação irá trafegar. Nós já vimos alguns exemplos disso, como cabos coaxiais, cabos de par de fios trançados, fibra ótica, o ar, quando estamos falando de transmissão de rádio, e assim vai. Aqui podemos ver a formação dos dados em camadas. Veja que do lado esquerdo nós temos um computador que está querendo acessar a rede para transmitir uma mensagem. Essa mensagem vai ser encapsulada dentro do produto da camada de aplicação. Veja que o produto da camada de aplicação tem um cabeçalho, aqui definido como H7, e os dados definidos como D7.
Esse produto vai ser enviado para a camada de apresentação. A camada de apresentação vai ser, então, composta pelo cabeçalho H6 e pelos dados D6. Veja que os dados D6 são, na verdade, o produto da camada de aplicação. Os dados D6 correspondem ao H7 mais o D7. A camada de apresentação vai então enviar os dados para a camada de seção. A camada de seção ela é composta por um cabeçalho H5 mais os dados D5. Os dados D5, se nós formos analisar, são nada mais do que o cabeçalho H6 e os dados D6. A camada de seção transmite, então, o seu produto para a camada de transporte. A camada de transporte vai ser formada, então, por um cabeçalho H4 e os dados D4. Veja que os dados D4 são nada mais, nada menos do que todo o produto da camada de seção. A camada de transporte vai informar, então, a infraestrutura para a camada de rede. A camada de rede vai ser formada pelo cabeçalho H3 mais os dados transmitidos da camada de transporte. Os dados transmitidos da camada de transporte aqui definidos como D3, que nada mais é do que o cabeçalho H4 e os dados D4. A camada de rede, então, envia os dados para a camada de enlace. A camada de enlace vai gerar, então, o cabeçalho H2 e os dados D2, podendo ou não ter uma cauda, aqui demonstrado como T2. Os dados D2 são nada mais do que o cabeçalho H3 mais os dados D3. A camada de enlace vai transmitir isso, então, para a camada física, colocando, então, uma sequência de zeros e uns no meio que vai ser transmitido a informação. Veja que aqui tem uma estrutura importante. Cada camada, ela adiciona um cabeçalho à infraestrutura que está chegando. E ele não altera nada daquilo que foi chegando. Veja que D6 é composto por H7 e D7. D3 é composto de H4 e D4. Esse cabeçalho tem uma função muito especial, que é simplesmente delimitar aonde começam os dados e se todos os dados estão lá, pois as camadas podem dividir os dados antes de transmitir para a camada superior ou para a camada inferior. Então, esse cabeçalho tem uma função muito importante que permite gerenciar as informações ali dos dados. Quando esses dados chegam do outro lado, o pacote chega no destinatário, o processo oposto acontece. A camada física extrai o seu cabeçalho e entrega o produto para a camada de enlace. A camada de enlace extrai o seu cabeçalho e entrega o produto final, então, para a camada de rede. A camada de rede extrai o cabeçalho e entrega para a camada de transporte. A camada de transporte extrai o cabeçalho e entrega para a camada de seção. A camada de seção extrai o cabeçalho e encaminha para a camada de superior. A camada superior extrai o cabeçalho e encaminha para a camada de aplicação. A camada de aplicação, então, extrai os dados e utiliza esses dados na aplicação. Vejam que, apesar de definirmos a infraestrutura toda em camada, isso não quer dizer que toda a infraestrutura da rede vai precisar executar todas as camadas. Os dispositivos hosts, sistemas finais, precisarão executar todas as camadas, pois o produto que eles estão interessados é a mensagem, que nada mais é do que o que a aplicação está transmitindo. Então, para que eles possam extrair a mensagem, eles têm que extrair todos os dados de todas as camadas. Mas a infraestrutura ao longo da rede não necessita. Por exemplo, os roteadores não precisam saber qual que é o tipo de mensagem que está sendo trafegado ali. Ele não precisa interpretar a mensagem em si. A única coisa que ele precisa interpretar são os protocolos até a camada de rede. Então, um roteador vai realizar o serviço da camada física, da camada de enlace e da camada de rede. Os hosts finais,
Eles vão precisar, então, executar serviço da camada física, serviço da camada de enlace, serviço da camada de rede, serviço da camada de transporte, serviço da camada de seção, serviço da camada de apresentação, serviço da camada de aplicação. Veja que cada infraestrutura da rede pode executar mais ou menos camadas, mas como as camadas são empilhadas uma sobre a outra, para que o roteador possa implementar a camada de roteamento, que é a camada de rede, ele é obrigado a implementar a camada física e a camada de enlace, mas não é obrigado a implementar a camada de transporte, porque a camada de transporte está acima da camada de rede, que não tem informações úteis para você decidir para qual direção o pacote deve seguir. Dessa forma, temos então que a comunicação entre as camadas ocorre entre pares. Nessa figura, nós temos então um dispositivo do lado esquerdo, cuja camada dele está conversando com a mesma camada do dispositivo do lado direito. Essa comunicação é feita através de PDUs, que nada mais são do que Protocol Data Unit, unidade de dados de cada protocolo. Então, a camada de rede de um determinado equipamento da esquerda vai conversar com a camada de rede de um determinado equipamento apresentado ao lado direito. A camada de enlace do equipamento apresentado do lado esquerdo vai conversar com a camada de enlace de outro computador colocado no lado esquerdo aqui da figura. Uma camada superior pode comunicar com a camada inferior através do SDU, ou Service Data Unit, unidade de dados de serviço. Ela encaminha o SDU para a camada inferior. Esse encaminhamento é feito por uma estrutura chamada SAP, ou Service Access Point, ou ponto de acesso de serviço. O SAP nada mais é do que a sequência de informações de como deve ser transmitida os dados da camada superior para a camada inferior. Na camada inferior, o SDU ele é convertido no PDU. Veja que a conversão do SDU para o PDU é nada mais nada menos do que adicionar o cabeçalho daquela camada. Isso permite que camadas do mesmo nível possam se comunicar uma com a outra. Se a gente analisar a internet, que é uma rede extremamente complexa, pois existem diversos tipos de equipamentos diferentes funcionando nela, como smartphone, computador, dispositivo IoT, sensores industriais, sensores de automação residenciais, atuadores industriais, atuadores residenciais, computadores, aplicações diversas que a gente pode criar nos computadores para comunicação na rede. Se a gente analisar essa rede complexa, a gente vai ver que ela funciona através de camadas. Neste caso, podemos ver que a internet implementa apenas 5 camadas: aplicação, transporte, rede, enlace e física. O que está faltando aqui é a camada de seção e a camada de apresentação. Isso porque quando foi desenvolvida a internet, foi definido, projetado naquele momento em que essas questões, que às vezes nem eram importantes na época, mas hoje são extremamente importantes, são absorvidos pela aplicação. Não precisa ter uma infraestrutura no meio do caminho que vai fazer a questão do acesso ou da encriptação dos dados. Quem vai gerenciar isso vai ser a aplicação. Então, algumas aplicações usadas na internet têm sim a camada de seção e a camada de apresentação, mas quem faz isso é a aplicação que está executando ali. As outras funções, existem outros sistemas que fazem, como por exemplo a camada de transporte não é projetada pela sua aplicação. A camada de transporte é projetada pelo sistema operacional. Assim como a camada de rede vai ter que ser operado de uma determinada forma que independe da sua aplicação saber. A camada de rede pode ser feita pelo seu sistema operacional, uma vez que o seu computador vai transmitir a mensagem. Mas a camada de rede também pode ser interpretada pelos roteadores, que não sabem interpretar a camada de transporte. Se pegarmos a camada de aplicação, podemos ver algumas das suas funções e alguns protocolos. Por exemplo, nós temos o FTP, que nada mais é do que um protocolo para transmissão de arquivo entre um computador e o outro. Nós temos o protocolo SMTP, cuja função é a troca de mensagens
como por exemplo e-mails. Nós temos o HTTP, que também permite troca de arquivos de todos os tipos, muito utilizado para a definição de como se comunica sites em servidores web. A camada de transporte transmite os dados de um sistema para o outro, ou seja, de uma máquina para a outra. Nós já vimos alguns protocolos famosos da camada de transporte. Eles são o TCP e o UDP. Cada um tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Para a rede, nós temos que a função dela é permitir que os datagramas, ou seja, os pacotes são enviados, saiam da origem e cheguem ao destino. O protocolo mais famoso para a rede é o IP, é aquele que define o endereço de origem e o endereço de destino. Ele funciona como um protocolo de roteamento na sua rede. Na camada de enlace, a função dela continua ainda sendo a transferência de dados entre os elementos vizinhos da rede. Ou seja, você tem uma camada física, que é o meio por onde essa informação vai passar, e a camada de enlace, ela prepara os dados para que eles possam percorrer esse meio. Nós temos alguns exemplos aqui, como o PPPP, muito usado em redes domésticas para acesso à internet, o Ethernet, ATM, Frame Relays e outros protocolos como Wi-Fi, Bluetooth, todos eles na camada de enlace. Por fim, a camada física, que nada mais é por onde os dados vão trafegar. Aqui podemos verificar o funcionamento da internet através de camadas, em que a camada N recebe os dados da camada N mais 1, que é a camada superior. Ela então acrescenta um cabeçalho com informações para criar uma nova unidade de dados de protocolo da camada N, que é o PDU. E então passa a nova unidade de dados para a camada N-1, que é a camada logo inferior a ela. Então nós temos a aplicação enviando os dados para a camada de transporte. A camada de transporte, ela vai colocar um cabeçalho e enviar para a camada de rede. A camada de rede vai pegar exatamente o que a camada de transporte entregou a ela e vai colocar um cabeçalho e entregar para a camada de enlace. A camada de enlace vai pegar exatamente o que a camada de rede entregou para ele, colocar um cabeçalho e entregar para a camada física. Os dados vão então trafegar pela rede e chegar no destino. No destino, a camada de enlace vai pegar o que chegou a ela, retirar o cabeçalho da camada de enlace e entregar os dados para a camada de rede. A camada de rede vai retirar o cabeçalho da camada de rede e entregar o produto para a camada de transporte. A camada de transporte retira então o cabeçalho da camada de transporte e entrega o produto para a camada de aplicação. Cada camada, o produto de cada camada recebe um nome específico. Na internet, a camada de aplicação, o produto dela chama-se mensagem, pois a aplicação é que vai trocar informação com a outra aplicação. Por isso existe toda essa infraestrutura. Então, essa informação trocada nada mais é do que uma mensagem que está sendo transmitida. O produto da camada de transporte chama-se segmento. Isso porque a aplicação vai enviar os dados para a camada de transporte. Essa camada de transporte pode dividir a informação, a mensagem, para poder transmiti-la. Então, ela vai criar segmentos de mensagem para a transmissão dos dados. A camada de rede tem o seu produto chamado de datagrama. Isso porque nós estamos trabalhando aqui numa rede de datagrama, em que nós temos então pequenos pacotes chamados de datagramas sendo transmitidos ao longo da rede. A camada de enlace vai gerar o que nós vamos chamar de quadro. Quadro é o nome de um produto de uma sequência de dados que é transmitida em um enlace. Aqui podemos ver a infraestrutura de uma rede composta pela internet. Vejam que os hosts ou sistemas finais implementam todas as 5 camadas da internet. Já os roteadores, que fazem parte do núcleo da rede, implementam somente até a camada de rede. Outros dispositivos mais simples, como switches, eles implementam apenas até a camada de enlace, não implementam a camada de rede.
Cada camada ela é então distribuída, possui entidades em cada sistema que implementam as funções das camadas em cada nó da rede. As funções das camadas podem ser controle de fluxo, controle de erro, segmentação e remontagem, blocagem e desblocagem, multiplexação e demultiplexação e estabelecimento de conexão. Cada camada tem funções específicas na rede. Aqui a gente pode ver algumas das funções das camadas. A segmentação nada mais é do que pegar o SDU e separar ele em diversos PDUs. Isso é feito, por exemplo, na camada de transporte, em que a mensagem pode ser muito grande para ser transmitida de uma vez só. Então, ela é dividida em diversos PDUs. Nós temos também a remontagem, que nada mais é do que pegar uma sequência de PDUs e montar novamente para um SDU. Isso também é um exemplo que é feito na camada de transporte. A camada de aplicação não quer receber a mensagem em pedacinhos, ela quer receber a mensagem inteira. Então, se a camada de transporte teve que segmentar a mensagem antes de transmitir, ela precisa então remontar a mensagem antes de entregar. A blocagem é um processo semelhante à montagem, porém aqui no caso nós vamos pegar diversos SDUs e vamos montar num bloco grande que será composto de apenas um único PDU. E a desblocagem é o processo contrário. Nós vamos pegar um PDU em que foi criado unindo diversos SDU e vamos separar os SDUs para entregar para a camada superior. As camadas também podem efetuar a multiplexação e a demultiplexação. Cuidado para não confundir com a multiplexação e demultiplexação pelo tempo ou pela frequência, quando apresentamos a capacidade de compartilhamento de enlaces. Neste caso, a multiplexação e demultiplexação está relacionada ao serviço dentro da camada, que é a capacidade de pegar duas entradas da camada superior e empacotar elas em uma entidade na sua camada. E o processo de demultiplexação é o processo oposto, é a capacidade de pegar então o pacote da sua camada e separar as entradas para os destinos adequados. Isso normalmente é feito quando uma aplicação manda mais de uma mensagem simultaneamente para o mesmo host. Aqui nós temos uma visão completa dos protocolos de camadas ao longo de uma rede. Veja que nós temos o sistema final de origem de dados enviando a informação pela rede. Como ele vai enviar os dados, ele precisa então implementar todas as camadas, começando pela aplicação, pois nele tem uma aplicação que vai mandar mensagem para uma outra aplicação e outra máquina. Então ele precisa implementar a camada de aplicação. Para garantir que os dados cheguem, ele precisa então implementar a camada de transporte. Para permitir que os dados possam encontrar o seu caminho na rede, eles precisam então implementar a camada de rede e eles vão mandar esses dados através de um enlace. Então precisa-se implementar a camada de enlace. O sinal eletromagnético vai se propagar por um meio, então ele também implementa a camada física. Veja que, após o sistema final de origem, nós encontramos nessa rede um switch. Um switch é uma infraestrutura simplificada em que todo sinal que chega em uma conexão dele, ele repete esse sinal para todas as outras conexões. Como ele é extremamente simples, mas ele precisa repetir o sinal para as outras extremidades, ele vai implementar algumas camadas, mas não todas. A princípio, um switch ele precisa receber uma onda eletromagnética que vem através de um meio. Esse meio é o meio físico. Então ele precisa implementar a camada física. Essa onda eletromagnética vai ser convertida em bits, um sinal eletrônico que vai ser convertido em bits. Para que isso ocorra, então ele precisa implementar a camada de enlace. E na sequência, ele vai emitir os bits para as suas outras conexões. Para fazer isso, então ele precisa pegar a camada, implementar a camada de enlace novamente e implementar a camada física. Veja que ele não implementa a camada de rede, nem de transporte, nem de aplicação. Isso porque um switch
como foi dito, ele não verifica o melhor caminho, ele simplesmente repete o sinal para todos os caminhos. Então não há necessidade de implementar a camada de rede. Ele também não está preocupado com a entrega dos dados, então ele também não precisa implementar a camada de transporte. E por fim, ele não precisa saber o que está sendo transmitido, então não precisa implementar a camada de aplicação. Na sequência, nessa rede, nós temos um roteador. A função do roteador é analisar o pacote que está chegando nele e decidir qual que é a melhor rota. Opa, se ele precisa decidir qual que é a melhor rota, ele precisa implementar a camada de rede. Então, quando os dados saem do switch e chegam no roteador, eles vão ter que passar pela camada física, pois os dados estão vindo de algum meio físico. Vai ter que implementar a camada de enlace, pois há uma regra para definir qual que é a sinalização daquela camada, qual que é a sinalização da onda eletromagnética chegando ali, e precisa analisar qual que é o melhor caminho para transmitir o pacote. Então precisa de implementar a camada de rede. Ele não está interessado na entrega da informação, então ele não precisa implementar a camada de transporte. Ele também não está interessado no que é a mensagem que está sendo trafegada, então ele também não precisa de implementar a camada de aplicação. Analisado o pacote, então ele volta de novo e constrói a camada de rede, a camada de enlace e a camada física, e encaminha para o host de destino. Opa, o importante no host de destino não são as camadas inferiores, mas sim a mensagem. Só é possível implementar a camada de aplicação se implementar as camadas anteriores. Então ele precisa implementar a camada física, pois os sinais chegam por um meio físico no host. Ele precisa implementar a camada de enlace, pois há uma sinalização eletromagnética ali que define a sequência de bits. Então ele tem que implementar a camada física, a camada de enlace. Ele precisa analisar se realmente o pacote que chegou é para ele, ou ele tem que descartar esse pacote ou reencaminhar esse pacote. Então ele precisa analisar, implementar a camada de rede. E por fim, é para esse host que vai ser entregue a mensagem. Então a entrega da mensagem é importante. Logo, ele precisa então implementar a camada de transporte. Por fim, o software que vai receber a mensagem estará implementando a camada de aplicação. Bom, as camadas, então elas criam algum tipo de comunicação. Na maior parte, essas camadas criam comunicação do tipo lógico, como por exemplo, a camada de transporte. A função da camada de transporte é fazer com que a sua aplicação consiga identificar uma ligação direta entre a aplicação no host de origem com a aplicação no host de destino. Veja que essa é uma comunicação lógica, pois nada da infraestrutura física está sendo representada aqui. Isso é feito através da adição de anexos como cabeçalho, enviando segmentos e, em alguns casos, a espera e o reconhecimento de acknowledges, que são mensagens trocadas quando a informação chega com sucesso no destinatário. Há também a comunicação física, que representa os caminhos reais por onde a informação está passando. Aqui então nós podemos elencar responsável pela comunicação física, os enlaces, a camada física, a camada de enlace e a camada de rede, que vai conseguir enxergar os caminhos para onde essa informação está trafegando.